Olá galera, aqui é o professor José Maria Ribeiro, professor de Química de vocês do terceiro ano. Agora nós vamos ter a nossa aula 2, que é sobre a identificação das funções orgânicas. Nós já estudamos um pouquinho lá no primeiro bimestre esse assunto e nós vamos ver de novo porque esse assunto é muito importante para a prova do Enem. São questões que sempre vêm e você deve estar por dentro delas. Então agora nós vamos começar a estudar e relembrar esse assunto que a gente acha muito importante para você. Bem, agora nós vamos ver aqui as principais funções orgânicas que vocês devem saber. Eu coloquei um grupo na esquerda, um grupo à direita. Então aqui dá para você visualizar, identificar uma por uma, e nesse espaço em branco entre elas eu vou colocar depois algumas questões para a gente fazer e treinar, para você ficar bem por dentro desse assunto que é super importante. Vamos começar aqui na esquerda com a letra A, os hidrocarbonetos. Você deve lembrar que o hidrocarboneto é qualquer composto formado apenas pelos elementos carbono e hidrogênio. Você observa aqui os dois elementos carbono e hidrogênio. Então todo hidrocarboneto é formado só por esses dois elementos. A outra função aqui embaixo, álcool, aqui na letra B, observe bem aqui o álcool, ok? O álcool é formado, qualquer álcool ele deve ter na sua função uma hidroxila, no mínimo uma hidroxila, ligada a um carbono que só tenha ligações simples. Então aqui esse grupo hidroxila e carbono com ligações simples indica que é um álcool. Aí você vai ter a função álcool. Outra função, logo aí abaixo, o enol. O enol ele tem que ter hidroxila, olha ela aqui, ligada a um carbono. E esse carbono ele tem que ter dupla ligação. Olha a dupla bem aqui, olha a dupla ligação. Então, quando tem essa combinação, a função é enol. Cuidado para não confundir com o álcool. O álcool aqui em cima é hidroxila ligada a carbono que só tem ligação simples. O enol não, já é hidroxila ligada a carbono com dupla. Perfeito? Próxima função, ácido carboxílico, letra D. Olha aí, ácido carboxílico. Olha o grupo funcional. Carbono ligado a uma hidroxila. E esse carbono tem que ter um dupla O. Esse grupo todinho aqui, esse grupo todo aqui, é o grupo do ácido carboxílico. Então você não deve confundir esse grupo. Ele é muito fácil de ser identificado. C dupla O, OH, ácido carboxílico. Beleza. Próxima função, aldeído. Logo aí embaixo, o aldeído, ele é C dupla OH. Olha o grupo funcional do aldeído, olha só. C dupla OH. Muito parecido com o ácido carboxílico. Mas olha a diferença. No ácido carboxílico tem a hidroxila. Olha ela aqui, o OH, chamado de hidroxila. E no aldeído não tem o OH, só tem o hidrogênio, bem aqui. Percebeu? Muito parecido esses dois grupos, mas você deve ficar atento aí que o ácido carboxílico tem o OH e o aldeído tem apenas o grupo H aí, Então fica C dupla OH, essa função vai ser chamada de aldeído. Perfeito. Vamos para a próxima agora, que é o éter. Bem, o éter é bem fácil. Olha só, oxigênio entre dois carbonos. Apareceu um oxigênio entre dois carbonos, só carbono ao redor, você está diante da função éter. Muito fácil de identificar um éter num composto. Então, olha aí, sem problema. Beleza. Vamos em frente. Vamos aqui ao lado direito agora, começando lá em cima com o éster. Bem aqui, Percebeu o éster aqui? Letra G, Tá aí o éster. Então, o éster, ele é formado, pelo grupo aqui, C dupla O entre carbonos. Olha aqui esse grupo aqui, C dupla
O entre carbonos. Apareceu C dupla O entre carbonos, função éster. Não tenho que errar. Muita atenção nesse éster aí. Ok. Próxima função, logo aqui embaixo, cetona. Olha, cetona, grupo das cetonas. O grupo da cetona apresenta aqui o C dupla O. Olha o C dupla O aqui, ó. Entre carbonos, ó, entre dois carbonos. Apareceu esse grupo C dupla O entre dois carbonos, você já sabe, ó, C dupla O entre carbonos, ó, vai ser uma cetona. Beleza, ótimo, muito bem então. Próxima função, fenol. Olha o fenol aí, já marquei para você. Olha o grupo aqui, OH ligado ao anel benzênico. Olha, você ainda lembra ainda, ó? Anel benzênico, essa estrutura aí com 6 carbonos nesse tipo de cadeia. Então, essa combinação hidroxila e anel benzênico direto, combinou esses dois, você está diante de uma função chamada de fenol. Beleza, vamos para a próxima agora. Próxima função, então, amina. Olha a amina, marquei para você. E aqui a gente tem 3 formas de identificar a amina. NH2, olha o NH2, ligado a carbono. NH, ligado a carbonos, quando aparecer. Amina também. E o nitrogênio sozinho, ligado a carbonos. Ó. O último aí que você observa, ligado a carbono, amina. Então, apareceu um desses 3 grupos aí ligados a carbono, amina. Muito bem. E a última função, amida. Olha a amida aí. Cuidado com a amida, para você não confundir com essa aqui de cima, com a amina. Elas são parecidas. Com um detalhe, toda amida, essa aqui embaixo, ó, que você viu agora, ela apresenta o C dupla O. Apareceu C dupla O. Com nitrogênio, no caso aqui apareceu NH2. Se tivesse carbono dupla O com NH2, não tem dúvida. É amida, sempre vai ser amida. Caso esse NH2, como esse aqui, ó, NH2, NH, N, estiver ligado a carbono normal, sem o dupla O, amina. Mas apareceu C dupla O, aqui embaixo, ó, C dupla O, com NH2, com NH2, você já sabe, amida. Então essas são as funções que eu queria mostrar para vocês, para a gente lembrar. E agora a gente vai praticar através de um exercício, de uma questão que eu vou colocar aqui, para a gente treinar um pouquinho, para lá na frente você fazer o formulário de questões que eu vou preparar para vocês, beleza? Então vamos lá fazer um exemplo aqui com vocês agora. Olha essa substância que está aí no meio, ok? C dupla O, OH, olha aqui, ó, C dupla O, OH. Continuando na cadeia, aqui na ponta da cadeia você também tem o C dupla O, OH. Então, olhando nesse composto aí, você observa que tem 2 grupos funcionais. E eles são iguais, são idênticos. Vamos ver qual é a função que eles representam. Se ele é um hidrocarboneto, se é um álcool, se é um fenol, se é uma acetona. Vamos ver que grupo funcional é esse nesse composto. Só para a gente treinar um pouquinho essas funções. Observe um pouco a figura, mas eu vou ser bem objetivo com você. Vou mostrar para você agora, porque depois você vai fazer sozinho. Olha, se você prestar atenção, esses 2 grupos funcionais que eu marquei aqui para vocês, ó, esse e esse aqui, ó, eles são essa função aqui, ó, essa bem aqui, ó. É um ácido carboxílico, C dupla O, OH, ó. Então aqui nesse composto você tem 2 funções idênticas, que eu mostro aqui para você através da seta verdinha aí, ó. Então, esse composto ele tem
a função ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Essa seria a função do composto. Só tem essas duas funções, nenhuma outra a mais. Ok? Então, fica fácil de você identificar a função. Conhecendo a função, é só procurar no composto e aí você vai identificar. Então, essa aí é o ácido carboxílico. Muito bem. Vamos para uma outra substância agora. Observe agora essa estrutura aí no meio. Ok? Você vai observar que ela tem uma estrutura maior, tem 2 anéis fechados aí. Lembrem-se, esse anel que aparece aqui, ó, que eu vou circular para vocês, ó, esse e esse aqui, ó, eles são chamados de anéis benzênicos. É um anel benzênico, que pode ser representado assim com as 3 duplas alternadas, ou dessa forma, bem aqui como está no fenol, ó, com esse círculozinho aí no meio, ó. Então, é o anel benzênico, tanto aqui dessa forma, como aqui ao lado no fenol, ó. Então, essas estruturas aí fechadas são de um anel benzênico. Então, você não deve esquecer disso para começar a tentar resolver a questão. Bem, se essa estrutura fechada é o anel benzênico, e eu falei do fenol para você, esse cara que está aqui no lado, ó, perdão, deixa eu ajeitar aqui. Falando do fenol que está aqui no lado, ó, que eu acabei de mostrar para você, ok? Observa aqui que tem uma hidroxila. Olha o grupo OH, bem aqui, ó. E esse grupo OH está ligado nesse anel aqui embaixo. Olha o anel aqui, ó. Observou? Então, se esse anel aqui embaixo é um anel benzênico e tem a hidroxila com esse anel, então qual é a função que pertence a essa hidroxila aqui? Então, essa hidroxila com anel pertence à função, ó, fenol. É um fenol. Então, bem aqui, você tem um fenol. Beleza. Mas não existe só o fenol aí. Tem uma outra função que a gente deve procurar. Porque tem oxigênios. Tem um oxigênio aqui, tem um oxigênio aqui. Isso indica que existem outras funções. Vamos ver agora outra função que aí se encontra. Vamos pegar esse oxigênio bem aqui no meio entre os 2 anéis. Esse dupla O bem aqui no meio entre os 2 anéis. Observa que nesse cantinho aqui, ó, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui nesse canto do anel e tem um carbono bem aqui, ó. Olha só. Então você tem esses carbonos que não estavam aparecendo. Eu revelei para você nesse tipo de cadeia, forma em bastão que eu falei para vocês quando a gente estudou. Então, se você prestar atenção, esse grupo que se encontra aí, olha quem é. Deixa eu circular para ti. Olha como está circulado agora. Se você observar, esse grupo C dupla O, CC, né, C dupla O entre carbonos, é a função cetona. Olha a cetona bem aqui. Olha a cetona. Olha o grupo cetona aqui, ó. Olha o grupo cetona. Viu? É o C dupla O entre carbonos, ó, bem bonitinho aí, eu estou me saindo até bem. C dupla O entre carbonos. Então aqui nesse meio da cadeia aqui você tem a função cetona. Beleza, mais uma função identificada. Olha aí, bem identificada aí no meio da cadeia a função cetona. Beleza. Vamos avançar agora aqui para o outro oxigênio, esse indivíduo bem aqui, ó, que se encontra bem aqui, ó. Ó, esse oxigênio aqui que eu acabei de marcar, ó. Vamos ver qual é a função dele, rapidinho. Olha só, esse oxigênio ele está entre 2 carbonos. Esse carbono aqui do anel, ó, e esse outro aqui da ponta, ó, que é o carbono do CH3. Então, observando aqui um oxigênio, um único átomo de oxigênio entre 2 carbonos, vai indicar para você uma função muito fácil de ser identificada. Olha aqui quem é, ó. É a função éter. É um C
um oxigênio, C é um carbono, 2 carbonos no meio, nas pontas, e o oxigênio aqui no meio entre eles, ó, conhecido como heteroátomo, um átomo diferente entre carbonos. Isso indica a função éter, um oxigênio entre carbonos. Só oxigênio, hein, entre carbonos vai caracterizar a função éter. Então está aí a última função que estava faltando na nossa estrutura. Então nós tivemos aí quantas funções? Cetona, uma, fenol, outra, e a última que a gente viu aqui, éter. Então esse composto aparece com 3 funções orgânicas para você. E estuda isso, cara. Isso aí é questão de Enem. E esse ano tem chance de vir fortemente isso para você não errar. Estuda mesmo. Vamos ver uma outra questão. Ok, agora a gente está com uma outra substância aqui para a gente avaliar, para saber identificar as funções orgânicas que tem nesse composto. Quero falar uma coisa para vocês que é sobre o hidrocarboneto. Cuidado aí no hidrocarboneto. O hidrocarboneto é formado apenas por carbono e hidrogênio. Essa função, tá? Se você olhar nesse composto aqui que eu coloquei para vocês, ó, ele é formado por carbonos, hidrogênios, aqui nessa cadeia carbono, 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 hidrogênios. Só que ao observar, você presta atenção que existem outros elementos sem ser carbono e hidrogênio. Quem são esses outros elementos? Olha aqui, eu vou destacar para ti, ó. Oxigênio e nitrogênio. Como aparecem elementos diferentes de carbono e hidrogênio, eu não posso dizer que esse composto todo é um hidrocarboneto. Ele só seria hidrocarboneto se ele fosse formado somente por carbono e hidrogênio. Como tem outros elementos, basta ter um diferente de carbono e hidrogênio. Aqui a gente observou oxigênio e nitrogênio. Então aqui você não pode chamar jamais esse composto de hidrocarboneto. Beleza? Então, para ser hidrocarboneto, tem que ser só carbono e hidrogênio. Ok? Não te esquece disso. Então vamos ver quais são as funções que tem aqui. Já sabemos que não é hidrocarboneto. Beleza. Olha só, vamos começar com a hidroxila. Tudo bem? Observa o OH, chamado de hidroxila. Essa hidroxila encontra-se ligada diretamente ao anel benzênico. Então, essa combinação direta de hidroxila e anel benzênico indica para você uma função muito fácil de ser identificada. Olha a seta verde aí, ó. Que função é essa? Ó, fenol, cara. Hidroxila e anel benzênico. Então a função que você tem aí nessa combinação já está na cara. É fenol. Beleza. Bem, identificada aí a função fenol, agora nós vamos avançar para essa parte aqui de baixo da cadeia. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó, nessa parte de baixo da cadeia, onde tem o nitrogênio, ok? E esse nitrogênio vai indicar para a gente uma função orgânica, muito importante. Observa aqui embaixo que eu te falei das aminas, olha, e das amidas, perfeito? Falei isso para você, amina e amida. Essas duas têm o nitrogênio, então fica atento. O nitrogênio é o N, símbolo N, e está aqui ele, ó, está bem destacado aqui, ó, o nitrogênio, bem aqui, ó, nitrogênio, tá aí o cara. Só que esse nitrogênio, ele está ligado a um carbono. E olha quem é o carbono aqui, olha só que carbono é esse, ó. Olha a combinação do nitrogênio. Ele está ligado ao carbono C-O. N com C-O. Toda vez que apareceu N com C-O, brother, já foi, mano. Nem te bate.
é amida. Olha aqui embaixo. Pronto, tá aí a função amida. Então, esse composto aí que tem o NC-O, amida. Logo, todo composto tem a função fenol e a função amida, ok? Tá aí a função amida, bonitinho para você. Bem, nesses 3 exemplos já deu para você entender como é que se procura as funções. Você vai olhar aqui em cada uma e ver se encontra ela no composto. Ao encontrar, essa é a função que você deve identificar. Se é uma cetona, se é um enol, se é um ácido carboxílico, um éster, um éter. Então eu fiz alguns com vocês muito importantes. Então eu vou colocar lá no formulário questões para você fazer isso, para você identificar as funções. E cara, treina, meu irmão, faz. Não fica com preguiça. Tu já teve bastante tempo para relaxar. Resolve essas questões. Tu que é do 3º ano, são questões que podem vir na prova do Enem e tu tens que acertar, cara. Aproveita a oportunidade. Valeu, um abraço e até a próxima.